boiadeiro, saudar aquele espírito que se manifesta dentro dos terreiros, trazendo essa egrégora de simplicidade. E quando a gente pensa no boiadeiro, é assim, aquele sertanejo, é aquele lá rural. E hoje é uma falante que trabalha dentro da Umbanda há muito tempo, e eles vêm nesse arquétipo justamente para fazer o resgate de almas, de espírito, a limpeza. Na nossa casa eles trabalham tanto na linha da direita, como trabalham na esquerda, no dia da esquerda, sempre com o seu cigarrinho de palha, sempre com o seu fuminho de corda, né? Trazendo um axé, trazendo a limpeza, a famosa rapadura, a comidinha simples lá do sertão, a mandioca. Hoje nossa oferenda é toda nessa energia. O boiadeiro no terreiro, ele vem realmente orientar as pessoas que estão perdidas, né? O que é o papel do boiadeiro? Direcionar a boiada, direcionar rumo a um caminho, a uma estrada. Então o boiadeiro, ele vem iluminar as almas que estão desorientadas e que muitas das vezes nós mesmos, perdidos nas nossas preocupações, em situações que a gente vivencia. Mas boiadeiro também traz cura, com certeza. Todas as entidades da Umbanda, e quando a gente fala das entidades, a gente está falando da nossa ancestralidade, eles vêm para nos amparar. Quando a gente fala do preto velho, a gente está falando do velho, de toda uma etnia que foi discriminada, né? De um povo que foi extremamente abandonado. Quando a gente fala dos nossos caboclos, os índios que se manifestam no terreiro, todas as comunidades indígenas, nossa ancestralidade, porque antes de tudo quem estava aqui, o índio, antes do sertanejo chegar, antes do caiçara, quando a gente fala, né, do cangaceiro que hoje se manifesta nos terreiros, quando a gente fala dos caboclos, o caboclo lá do sertão, o baiano, né? A gente tem a linha dos baianos. Na verdade, todos trabalham nessa mesma linha: baiano, cangaceiro, boiadeiro, de acordo com a doutrina de cada casa. E quando a gente fala de todas essas linhas, essas egrégoras, a gente está falando de um povo que sofreu bastante, né? Que foi deixado ao relento, abandonado. E hoje eles vêm em espírito nos ajudar, porque eles sabem, já vivenciou os problemas que a gente passa. Quando a gente fala do boiadeiro, todos os arquétipos dele, inclusive até os pontos cantados, nos remete lá ao sertanejo, o homem rural, o caboclinho lá da roça, ou aquele que cuida do gado, né? Quando a gente pensa no cangaceiro, é a mesma coisa. Quando a gente pensa no baiano, são energias e entidades que se manifestam no terreiro para a gente cuidar, sim, nos amparar, mas nos despertar. Muitas das vezes são entidades bastante autênticas, bastante verdadeiras, transparentes. Traz sim, por trás, todo o amparo, toda uma assistência dos orixás. E aí alguns podem dizer que eles estão junto com Dona Oiá, Senhora do Tempo, Ogum, Oxalá. É muito peculiar, cada casa, cada necessidade, né? E é bem comum a gente ver nos terreiros o boiadeiro se manifestando junto na linha da direita, na linha da esquerda, porque ele vem para trazer, penso assim, muito mais um despertar. Quando a gente pensa nessa figura então do boiadeiro, a gente lembra o boi, o cavalo. O boi simboliza o nosso caminho, nossas estradas, o cavalo toda a nossa espiritualidade, nosso comando. O quanto é importante a gente aprender a dirigir a nossa vida, a gente conduzir a nossa caminhada, conduzir mesmo a nossa caminhada. Até às vezes as pessoas sempre dizem: você tirou sua habilitação, agora você consegue dirigir sua vida, você já está pilotando um carro, dirigindo um carro. Gera para a gente uma certa independência, uma liberdade de ir, de vir, mas tem uma responsabilidade. O boiadeiro, uma das premissas que está sempre com ele ali, uma das forças é o seu cavalo, é o boi. Ele precisa, todo esse domínio sobre o animal, mas esse animal simbolicamente é simbolizando todas as nossas estradas, todas as nossas caminhadas, né? O que é o nosso cavalinho, o que é o nosso laço no dia a dia, o que é esse cigarrinho de palha que ele usa para limpar. São nossos pensamentos, são nossa transformação interna, a gente se modificar, a gente ter essa coragem, a gente ter essa sustentação para cumprir as nossas tarefas cotidianas, nossas responsabilidades enquanto pai, enquanto mãe, enquanto irmão, enquanto filho, enquanto funcionário, enquanto patrão, enquanto ser humano, os nossos compromissos. A gente questiona bastante, a gente cobra muito do outro, a gente reclama bastante do outro, mas tudo tem que partir
muito mais da gente, né? Muito mais daquilo que a gente vai exemplificando. E é o nosso atitude, é o nosso ato que vai transformando os lugares. O boiadeiro que conduz a sua boiada, muitas das vezes ele nem o berrante precisa tocar, ou quando ele toca o berrante, a boiada já vem, já segue o percurso. E não é só porque está condicionado àquilo. Ele é o comandante, é o que guia, é o que está direcionando. E é isso que a gente precisa direcionar a nossa vida. E muitas das vezes nós somos escravos da nossa boiada, do nosso caminho, dos nossos desafetos, né? E aí, às vezes a gente reclama de situações, de pessoas, a gente reclama dos nossos desafetos, que a gente sempre vê como inimigo, como concorrente. E é bem importante a gente pensar como que a gente se olha para a gente, como que a gente analisa o nosso dia a dia, como a gente analisa o nosso cotidiano e qual o olhar que a gente tem para a gente. Esse mesmo olhar a gente tem que ter para com os desafetos, com as pessoas o qual a gente tem ainda como uma certa rivalidade. E o boiadeiro, ao mesmo tempo que ele conduz, existe um amor, existe um zelar, existe um cuidar. E é muitas das vezes isso que a gente acaba esquecendo, né? Quer agradar o boiadeiro, quer fazer uma firmeza para o boiadeiro, a gente colocar uma ferradeira em casa, um laço, às vezes uma corda, né? Ou até mesmo, você está simbolizando às vezes essa energia, essa força no seu espaço, às vezes você quer colocar no teu trabalho, você não sabe, um simples laço que você coloca já vai se remeter. Hoje a gente teve a colaboração do nosso irmão Luciano, que depois vai fazer o evangelho para a gente, que fez as nossas oferendas hoje, né? A dona Ana trouxe as flores, a Ana Era arrumou, e quando a gente vai oferendar a boiadeiro, é também muito simples, e de repente as pessoas se preocupam, tem toda uma preparação, consulta de repente o seu dirigente, um médium mais antigo, pede a orientação, mas é tão simples a gente agradar essa falange, né? Se você coloca lá um prato com um pedacinho de rapadura, uma macaxeira, hoje a gente colocou aqui umas rodelas de laranja, olha que bonito que tá, um bolo de mandioca, quem não gosta, tudo coisas peculiares do sertão, né? Mas tudo que é ligado ao milho, à farinha, você pode estar oferendando. E aqui só tem a laranja e o bolo de macaxeira, a famosa macaxeira. E aí a tua fé, a tua devoção, quando você coloca, como a gente fala, quando você arreia a oferenda, você está colocando ali um ato, um rito de fé, um rito religioso. E aí você pode ter certeza que o axé chega. E aí você pode pedir tanto para cura, tanto para limpeza, tanto para proteção, para ajuda, né? Alguma coisa que você quer que aconteça rápido. Agora sempre tenha consciência, será que é hora de acontecer rápido? Será que precisa vir dessa maneira? Porque às vezes, né, eu sempre falo, o pai e a mãe que realmente educa, que orienta, ele não atende na hora do primeiro sim que o filho espera, ou nem sempre ele dá o sim para o filho, muitas das vezes ele dá um não, porque aquele não é uma educação, é uma orientação. Na hora certa as coisas acontecem. Muitas das vezes a gente insiste em muitas coisas que não é para a gente, que não é o nosso caminho, né? E aí parece que a vida está nos dando não, ou está indo numa contramão. É bem importante a gente pedir então a inspiração, pedir a essa falante que ajuda a gente se guiar mesmo pelos nossos caminhos e seguir principalmente aquilo que a gente já tem como base na nossa caminhada, como norte, aquilo que a gente já faz bem feito. Eu falo sempre isso. As pessoas buscam muito prosperidade e as pessoas sempre pegam de um rito, eles me ensinam um banho disso, um banho daquilo. Uma das premissas para você chegar muito bem onde você tem que chegar e ter prosperidade é fazer com excelência o que você já faz bem feito. Todos nós temos as nossas virtudes, a gente tem as nossas condições. E boiadeiro tem muito amor no seu trabalho, muita dedicação naquilo que ele faz. E aí por isso que ele consegue guiar toda a tua boiada, toda essa caminhada. E é isso que a gente precisa, se dedicar com muita ênfase, administrar melhor a nossa vida, gerenciar, estar acima de um cavalo, conduzindo, né? A gente lá na roça, na nossa firmeza do boiadeiro, tem uma sela simbolizando o boiadeiro. Para você estar acima dessa sela, você precisa, acima de tudo, saber conduzir o cavalo que você vai caminhar com ele. E aí é toda uma caminhada. Então, observar onde você está é muito importante, aonde você já está e aonde você deseja chegar. E aí
para você conseguir todo esse domínio, né? É muito bonito você ver às vezes um cavaleiro em cima do cavalo, cavalgando, né? Mas tem todo um aprendizado, tem todo um domínio aquilo, e você conduzir uma boiada muito mais. E hoje a gente tem bem menos, mas assim tem a pessoa do rural que está lá no sertão, mas essa entidade ela manifesta no terreiro. É bem importante a gente entender que dentro da Umbanda vem as linhas que muitas das vezes elas ficaram esquecidas, são povos esquecidos e não tão reconhecidos o seu trabalho. E a gente sempre lembra, ninguém faz nada sozinho, a gente aprendeu isso muito cedo, e quase sempre a gente esquece das pessoas que nos acompanham, das pessoas que nos ajudam, né? A gente esquece dos bastidores, famosos bastidores, né? A gente esquece de quem organizou para a festa acontecer, a gente saboreia às vezes uma refeição, esquece daquele que produziu a refeição, que preparou, que fez tudo aquilo, e é muito isso, né? É a gente valorizar o todo ali, toda essa estrutura para chegar onde a gente está hoje em dia.